Fala pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou o professor Oscar e você chegou ao lugar certo para dominar a história de um jeito direto, claro e sem enrolação. Se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora para mais uma aula. Pega seu caderno e vem comigo. Oi, turminha, tudo bem? Professor Oscar com mais uma aula. Na aula de hoje vou explicar por que as navegações aconteceram, os principais objetivos e as consequências desse processo para o mundo inteiro. A gente vai entender as relações sociais, políticas, econômicas e até e principalmente culturais que até hoje vigem no nosso mundo. Essa aula do primeiro ano do ensino médio do segundo semestre, tá ok? Vem comigo. Eu adoro dar essa aula. Essa aula é muito gostosa porque a gente vai entender coisas. Primeiro, pessoal, o título desse tema de hoje é As Grandes Navegações dos séculos XV e 16. Ali começam as grandes navegações, Portugal, Espanha, e o descobrimento, entre aspas, invasão do território que hoje é brasileiro e da América, tá bom? Para a gente entender, quem já está assistindo minhas aulas, ou quem é aluno no presencial, inclusive quem quiser que eu dê aula presencial particular, é só chegar, mandar uma mensagem no YouTube ali, conversar com a gente, tá bom? Vamos lá. Contexto econômico. Como eu estava falando, para você entender um fato histórico, o fato histórico só se explica por alguns fatores necessários. Ou seja, a história há uma necessidade que tem que ser resolvida. História do mundo é como história na nossa vida. Vocês que são alunos, por exemplo, para vocês passarem de ano, vocês precisam estudar, vocês precisam realizar uma avaliação, uma prova e passar de ano. As saídas estão aí. Então vamos entender as saídas, ou seja, a palavra bonita, o contexto histórico que se dava nesse período. Há vários contextos aqui que a gente precisa entender. Para que o ser humano tivesse saído da Terra e ido ao mar, mesmo atravessar oceanos, há uma necessidade enorme aí. E algumas condições têm que ser dadas. E é importante isso, porque ninguém, nesse nível, num vestibular, concurso, etc., vai perguntar para você quem descobriu o Brasil, quem descobriu a América. Não, é por quê, quais as causas e quais as consequências. E é isso que interessa a você. Vem comigo que a gente vai entender primeiro as causas, o contexto histórico que estava rolando, principalmente na Europa. Há vários contextos. O econômico, Europa, para que Portugal e Espanha, por exemplo, principalmente Portugal, estava ganhando muito dinheiro em buscar especiarias nas Índias. O que eles faziam? Eles tinham que caminhar toda a Europa. Para quem tem em mente o continente europeu, na verdade o continente europeu são dois continentes, alguns historiadores e escritores chamam de Eurásia, porque a Europa e a Ásia estão juntos, no mesmo bloco de terra. Ok? Então, você tinha que sair de Portugal em terra e chegar até as Índias, lá no Sudeste Asiático. Dava trabalho, mas era seguro. Ia a cavalo e etc., buscar essas especiarias. No entanto, havia um problema político / guerra que impedia a chegada deles. Os reinados de Gênova e Veneza comandavam a Europa nesse período, e principalmente o Império Turco Otomano, o que impedia, na maioria das vezes, da chegada dos europeus trazer essa especiaria. Estava rolando o quê? O renascimento científico e cultural na Europa. E várias teorias foram pipocando e surgindo. Renascimento cultural e científico é aquele renascimento que fala sobre as mudanças saindo da Idade Média, aquele período teocêntrico, onde Deus era o centro, para um período antropocêntrico, esse renascimento onde o homem era o centro do mundo. Esse homem, então, deixou de esperar que Deus faça tudo e passou a entender que ele necessitava agir e podia agir para interferir no mundo em que se vivia. Exemplo, o que eles vão fazer? Não abandonar a fé, mas eles vão usar a razão, o pensamento, a lógica, a ciência novamente. Novamente, por isso que chama renascimento, porque eles vão buscar
em teorias e em estudos da Grécia Antiga e vão recomeçar, porque a Idade Média, o mote principal da Idade Média era a fé, Deus. Entenda a fé, Deus, a Igreja Católica Apostólica Romana, que era a única igreja do Ocidente, da Europa Ocidental. Então a gente tem uma questão aqui econômica, da impossibilidade de chegar por terra às Índias, e uma questão científica para ajudar a solucionar. Por que eu estou falando isso? Porque um cara ali acreditou nessas novas teorias que a Terra não era chata, ele acreditava que a Terra era redonda. Mais que isso, uma esfera. E uma esfera, imagine uma bola. Você tem uma bola na mão. Se a Terra é plana, você sai daqui e chega aqui. Não existem outros caminhos. Mas se a Terra é redonda, é uma esfera, não me interessa eu ter uma bola aqui. Se eu sair daqui, eu vim por aqui, eu chego aqui novamente. Se eu sair por aqui, eu chego aqui novamente e assim vai. Para esse cara chamado Cristóvão Colombo, era possível sair ao mar e chegar até as Índias. E ele fez isso. Ele fez como? Bateu na porta da Espanha. Cristóvão Colombo era o que a gente chama de italiano hoje. A Itália não existia. Ele era genovês. Inclusive, eu queria indicar, e fica aqui uma dica, não é um filme perfeito historicamente, existem alguns furos, mas vale muito a pena. O filme chama 1492, A Conquista do Paraíso, e narra essa epopeia de Colombo saindo da Espanha e chegando que ele pensou que era as Índias, mas ele vai chegar no continente que recebeu o nome de América, em homenagem a Américo Vespúcio. Me acompanhe. Dúvidas? Corre lá e coloca para mim. Há aqui o problema econômico, há um problema político. O que está acontecendo? O que está rolando? Mais alguma coisa dentro desse contexto? Começa a aparecer, pessoal, as monarquias nacionais centralizadas. O que é isso? Ora, são o que a gente chama de país hoje. Até 1200 e fim de 1200, que surge o primeiro país proeminente, importante na Europa, Portugal, as regiões ainda eram feudos. E reis e senhores feudais dominavam uma grande extensão de área. Portugal foi o primeiro a unir uma série de interesses em torno de um rei. A principal coisa que Portugal fez foi a expulsão dos mouros, os árabes, da região onde hoje é Portugal, e surge a primeira monarquia nacional, centralizada, tendo um rei que manda em todo o território. Em 1492, o reino de Leão, de Castela e de Aragão vão se unir e vai surgir o que a gente chama de Espanha. Ok? Então Colombo vai conversar com a rainha, e tudo está nesse filme que eu indiquei para vocês, com a rainha, e ela vai conceder para ele 3 navios, 3 caravelas para que ele fosse até as Índias. Ok? Esse problema científico, na verdade o problema não é científico, o científico aqui, o Renascimento é a solução desse problema, porque é um período de grandes avanços científicos e técnicos, como o advento da bússola, do astrolábio e das caravelas. Esse é o principal meio deles chegarem nos outros continentes, atravessar o mar. Então está dada as condições aí. Além de então, dinheiro econômico, entenda, dinheiro, resolvido o problema político, porque quando você centraliza um país, é muito mais fácil de você coordenar políticas, vamos chamar aqui de políticas públicas que vêm do governo, para resolver questões. A questão religiosa, o contexto religioso, a expansão da fé cristã. A religião católica viu com bons olhos, já que no Oriente Médio, por exemplo, norte da África, a religião católica estava perdendo os seus, que chamam de fiéis hoje. Eu gosto de chamar de clientes, aqueles que acreditam no Deus católico. Nada mais conveniente dele ir até a América e ali ele converter, à força ou não, os povos que ali existiam. Tanto dá tão certo hoje que é absolutamente a maioria as pessoas que têm a fé cristã católica no continente americano todinho. Claro, existem outras religiões, mas até hoje a fé cristã católica ainda é a maioria. Essa série de interesses
vai levar ao mar pessoas que também tinham ambições de riqueza pessoal, já que a travessia de um oceano era extremamente perigoso. Morria-se muita gente nesse trajeto. Tudo bem? Entendido até aqui? Não vou falar as principais conquistas, desde Ceuta, que é a primeira, e a série da chegada ao Brasil, Colombo na América, etc, etc. Vamos ao que interessa, que são as consequências de tudo isso. O que esse ato da ida ao mar e essas grandes navegações do século XV e XVI trouxe para nós, até hoje. Imagina na época. Consequências, pessoal. Formação dos impérios coloniais. O que era uma monarquia nacional centralizada, continuou, passou a mais centralizado ainda. E Portugal, nesse período, era a nação mais rica da Europa. Não posso afirmar nesse período do mundo, porque existia China, por exemplo. Mas na Europa, eles eram riquíssimos. A grosso modo, podemos comparar o período curto, não foi longo, mas seria os Estados Unidos na época. Ok? Então, essa formação dos impérios coloniais, eles vão ficar muito ricos com as riquezas que eles vão retirar daqui. Alguns falam roubar, mas de qualquer forma, pega do território que eles descobriram ou que eles invadiram e levam para a Europa. E aí eles vão se tornar cada vez mais ricos. E você, se vai para a Europa, você vai ver sinais de riqueza graças a essa invasão e retirada das riquezas dessas regiões, desses países. Também acontece, e hoje está muito na moda falar sobre isso aqui, globalização. É o início da globalização no mundo. As pessoas começam a perceber que existem outras terras, outros continentes, que pode ser explorado, que tem outra cultura, outra forma de ser, de agir. Então, essa globalização econômica, política, etc., vai se dar. Por que eu estou falando econômica? Retirada de riqueza, levar para outro lugar. Política vai transformar aquele território conquistado uma semelhança ao deles. Quando a Espanha chega aqui para invadir os territórios que são da América, ela vai implementar um Estado semelhante ao da Europa, claro, como colônia. Tráfico de escravos. Existia escravidão na Europa? Sim, pouquíssimo, mas existia. Pouquíssimo em relação ao que virou depois. Porque o continente americano, por exemplo, passou a ser um lugar de que recebia milhões de escravos. Esse comércio aqui, esse tráfico de escravos passou a ser normal e muita gente ficou rica com isso. E, claro, deu certo também a expansão da fé cristã nos territórios conquistados, principalmente na América. E presta bem atenção nisso, pessoal. Eu coloquei aqui num balão e isso é vital entender e colocar em qualquer resposta. Se for uma provinha objetiva, para você colocar o xizinho. Se for uma prova de segunda fase de vestibular, você precisa tocar nisso. Há profundas transformações culturais, sociais e econômicas em todo o mundo a partir disso aqui. Mal comparando, mas eu devo fazer isso, a mesma coisa que alguém falar que desceu um disco voador em Nova York, em São Paulo, em Pequim, onde quer que seja. É a chegada de pessoas ou de seres diferentes. Você imagina o choque, você vivendo num período medieval, numa vila medieval, saber que existe seres humanos em outro território com outro tipo de vida completamente diferente. Vai haver uma transformação absurda do modo de vida. E eu fiz até questão de colocar aqui, é quase que alegórico, mas é importante. Esses produtos que eu coloquei aqui, alguns só, é muito mais que isso. Produtos alimentícios, por exemplo, pessoal, que passou a ser descoberto pelos europeus. Eles não sabiam nem que existia. O milho, a batata, a mandioca, batata doce, feijão, amendoim, tomate, maracujá, o delicioso chocolate, porque não existia cacau na Europa, não sei nem se existe até hoje, se tiver, ornamental, porque o clima não ajuda. O cacau e o chocolate, né? Que aqui já se fazia o chocolate, entretanto, eles misturavam com pimenta. E nós tivemos a brilhante ideia de misturar com açúcar, por exemplo, leite, etc. O guaraná, a quinua, o girassol, todos esses produtos não existiam. O tabaco, todos esses elementos, esses produtos, não
existiam. E tudo que veio depois, daqui vai surgir a maior potência do século XX. Talvez agora não, porque já divide com a China, e foi produzido aqui a origem de inventos fabulosos que nos ajudam muito, e não dá para apartar isso, o descobrimento com a invenção do avião, por exemplo, por Santos Dumont, a invenção do cinema pelos Estados Unidos da América e etc. Eu acho que essa aula fica muito clara, porque o que a gente sabe, o cidadão médio brasileiro, o que ele sabe? O Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral Lira, português. Cristóvão Colombo chegou na América em 1492, etc. Isso é lá no fundamentalzinho. É importante saber da origem. No ensino médio, as pessoas vão pedir para você contextualizar, fazer relações, ver consequências daquele advento. E é sempre assim comigo, tá, pessoal? Quando existe um tema de história para ser dado, é porque ele teve efeitos na época e deixa efeitos para sempre ou até hoje. Ok? Um grande abraço a todos, até a próxima aula e bye bye. Fui.